Não, mas deu certo sim. Bom, então, diante dos recados, eu agradeço a todos e principalmente a doutora pela presença, disponibilidade em participar conosco das atividades aqui da... Vou apresentá-la para que o pessoal conheça mais ou menos, né, por onde tem estudado, o que tem feito, onde tem atuado. Então, a doutora Lídia Cruz Marques possui graduação em ortóptica, é assim que fala, ortóptica? Isso, ortóptica. Pela Escola Paulista de Medicina, graduação em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado e doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Atualmente, ela é proprietária da clínica de oftalmologia Barbieri Day Hospital e colaboradora da Fundação ParaDV. Colaboradora e fundadora da Fundação ParaDV. Associação para o Apoio e Integração do Deficiente Visual. Ela atua principalmente nos seguintes temas: ortóptica, educação especial, deficiência visual, baixa visão, cegueira, educação e orientação. Deixa só um minutinho, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela disponibilidade. E eu só vou verificar, a Clélia já está na sala aqui, a secretária, eu vou abrir a fala para ela, porque daí depois você já pode começar, né, e já prossegue. Pode ser? Obrigada. Clélia? Oi, Patrícia. Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa tarde. Tô. Olá, doutora Lígia, tudo bem? Olá, Clélia, tudo bom? Tudo bem, que bom que você está aqui. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, nosso convite, viu? É sempre muito bom ouvi-la e firmar mais uma vez essa longa parceria que temos com essa entidade que é tão importante para nós, essa parceira indescritível que é a ParaDV, e com seus profissionais tão competentes como você, viu, doutora Lídia? Obrigada por estar aqui. Oi, Cássia, boa tarde, tudo bem? Professoras, educadoras, educadores, professores, com satisfação que a gente, tratando de novo um tema tão importante para a escola pública, para a escola de modo geral, não é? Que é esse tema que a doutora Lídia vai trabalhar conosco, caracterização e intervenção no deficiência visual, que afeta um contingente bastante significativo, mais do que imaginávamos, né? Quando a gente falar muito seriamente sobre isso na escola, e é um tema que interessa a todos nós, que é de interesse de todos nós, né? Que lidamos com a escola, porque a deficiência visual atinge fortemente o processo de aprendizagem, óbvio, não é, da criança, né? Atingindo, inclusive, outros sentidos. Mas quem fala mais e melhor sobre isso é a doutora Lídia, que está aqui conosco hoje, e ela vai, né, falar conosco mais e melhor, ajudando que os professores e professoras possam também fazer as caracterizações e intervenções necessárias de encaminhamento sempre que perceberem, né, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, também os nossos adultos que estão na escola pública municipal têm algum tipo de deficiência visual, precisam para isso, né, serem cuidados para que isso não afete o seu desenvolvimento educacional e o seu processo de aprendizagem. Doutora Lígia, contigo, muito bom estar aqui, viu, com você, aprendendo um pouco mais sobre isso que você fala tão bem. Boa tarde a todas e todos, né? Boa tarde. Clélia, muito obrigada pelo carinho e obrigada também a todos do CEDEP pelo convite. Eu adoro falar sobre esse tema, então para mim é um prazer enorme poder estar falando sobre essa questão da deficiência visual, principalmente para um público que é tão nosso parceiro, né? E como você mesmo falou, Clélia, quantos anos dessa parceria? E eu, sinceramente, tudo que eu já vi, vários lugares que eu dei aula, eu acho que não existe nenhum município no Brasil que tem um tipo de parceria como a gente tem, um trabalho colaborativo como a gente tem, né? Os professores, a Cássia, todo o serviço de educação especial, a gente vivencia isso. Outras pessoas que não puderam ter nenhum aluno com deficiência visual, talvez não tenham
sabido disso assim tão proximamente, mas assim, a oportunidade que a gente tem de acompanhar um caso e poder estar discutindo aquilo que a gente está fazendo numa escola, trocando informações, indo até a escola, convivendo com o professor da educação especial, o professor da sala comum, e trocando as informações, e cada um dentro do seu saber, compartilhando em prol da criança. Eu acho que isso é uma experiência única. Eu acho que poucos lugares têm essa possibilidade desse trabalho de colaboração que existe entre a PARADV, o serviço de a educação especial e a educação comum, que acontece no município de Araraquara. Então, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente tem uma caminhada, e a Cássia faz parte dessa caminhada. Ela começou também, ela é fundadora também da PARADV, isso há 25 anos. Então, é uma construção de longa data, e a gente fica muito feliz de a gente poder continuar nesse caminho juntos, assim, tentando sempre melhorar. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar de uma maneira muito geral a respeito da deficiência visual, no sentido da gente, assim, talvez seja um pouco básico, mas no sentido da gente entender o que é a deficiência visual, e vou abordar muito brevemente algumas coisas dos recursos que a gente utiliza, e depois a gente, ao longo do tempo e das possibilidades e da demanda dos próprios professores, educadores que estão nos ouvindo, a gente pode tentar, então, aprofundar um pouco mais em algum tema mais específico. Eu coloquei aqui esses dois personagens do Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza me encanta muito, porque ele é muito atento a essas questões. Então, ele tem, assim, nas suas tirinhas, personagens que têm, né, na tentativa de superar preconceitos, de tornar isso mais comum às crianças. Ele traz, então, esses personagens do que usam óculos. E a Dorinha. A Dorinha, eu não sei para quem não sabe, ela é um personagem que é baseado na dona Dorina Novil, que fundou a Fundação para o Livro do Cego, que mais tarde é a Fundação Dorina Novil. Ela é a primeira pessoa cega a estudar numa classe comum. Ela estudou na Escola Caetano de Campos, uma escola tradicional em São Paulo, pública, e depois ela foi para os Estados Unidos e fez toda a reabilitação dela, que ela perdeu a visão na adolescência, e ela volta para o Brasil, e aí ela é uma grande educadora nessa área. E foi através da dona Dorina que eu comecei a trabalhar com baixa visão. Ela montou o primeiro serviço de baixa visão no Brasil, em 78, em 77, e eu fui convidada por ela a trabalhar com ela. Eu estava recém-formada e eu comecei a trabalhar com a dona Dorina, e foi lá que eu comecei a aprender baixa visão. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e saber que tem esse personagem do Maurício é muito emocionante para mim. Bom, então, todos os professores sabem, né, a questão e dessa interligação tão importante, né, entre a visão e a aprendizagem. Então, a boa visão é essencial para que os alunos de todas as idades desenvolvam todo o seu potencial. E estima-se pela Unesco, uma estimativa de 2013, que existam 19 milhões de crianças com dificuldades visuais e cegueira no mundo. E dessas 19, 12 milhões, elas não estariam nessa dificuldade somente com a prescrição de óculos. Então, essa deficiência que elas têm é uma deficiência evitável, que somente com a prescrição de óculos elas superariam. Então, para vocês verem como ainda, para uma grande parcela da população do mundo, um simples acesso a uma prescrição de óculos ainda é um caminho muito, muito longo. E as consequências dos problemas visuais não detectados, eles vão acontecer tanto na saúde ocular, como no desenvolvimento e na aprendizagem.
E é importante o professor ter em mente que, muitas vezes, um aluno que é identificado com uma dificuldade de aprendizagem, e às vezes até com uma dificuldade de movimento, ele tem problemas visuais que não foram detectados. E a criança, ela não vai saber dizer se ela tem essa dificuldade, ela não vai saber nomear e dizer que, para ela, né, todo mundo está enxergando como ela. Então, o adulto é que vai ter que estar sensível a isso. E a gente, então, enfatiza, nesse contexto, o papel do educador. E a gente sabe que o professor, ele é, assim, uma pedra fundamental no sucesso dos seus alunos, né? É o professor que desperta no aluno a vontade de aprender e desperta toda uma possibilidade que se abre para o resto da vida, né? E o professor, ele também pode reconhecer sinais que vão identificar que existe algum problema visual. Então, erros na cópia da lousa, a criança que aproxima muito do material, ou se ela começa a desviar quando ela começa a forçar o olho, né, tentar enxergar alguma coisa, a criança que está sempre com o olho irritado, lacrimejando, que queixa de dor de cabeça. E também, às vezes, e é muito comum isso, e eu me deparo muitas vezes com isso, com alterações de comportamento do tipo assim, a criança ter preguiça, ter sono, cansaço, e isso acontece muitas vezes por um problema de falta de óculos, e aí a criança tem muita dificuldade para enxergar e isso desestimula. Agora a gente vai falar, e aí entrando um pouquinho mais, já caminhando um pouquinho mais na questão dos problemas visuais, propriamente ditos, a gente vai falar de duas grandes aqui vertentes, assim, quando a gente tem uma doença ocular, quando a gente tem uma patologia ocular. A gente pode ter alguma coisa que leva a um leve comprometimento das funções visuais. Então, tem, tipo assim, a criança tem uma miopia, não consegue enxergar na lousa, coloca o óculos e está enxergando. E a gente pode ter algumas doenças, algumas patologias que acometem o sistema visual, tanto periférico, olho, como central no cérebro, que vão levar a um comprometimento mais severo e profundo, levando a baixa visão ou a cegueira. E dentre essas crianças com baixa visão e cegueira, a gente tem aquelas que podem ter um desenvolvimento global normal e aquelas que também têm um atraso de desenvolvimento, ou porque elas têm outras deficiências, ou porque elas não foram, a deficiência visual causou ou causa a elas uma grande perda de informações do meio que vão atrasar o seu desenvolvimento global. Então, falando primeiramente a respeito aqui, quando a gente tem vamos falar, desculpem, vamos falar primeiro das doenças ou das patologias oculares que causam um leve comprometimento à visão e que a gente pode evitar. Lídia. Oi. Dá licença só um pouquinho. Eu só vou pedir para o pessoal fechar o microfone, porque está tendo muita interferência. Então, se puder todo mundo fechar o microfone, acho que fica melhor para que a gente possa melhor ouvi-la. Tudo bem, pessoal? Era isso. Obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço. Eu dei o recado, Clélia, e eu consigo fechar, mas como tem mais de 100, eu tenho que ficar procurando aqui. Então, acho que o pessoal... Agora é eu mesmo que fechei esse que estava aberto, mas demora para achar, por isso. Vamos cooperar aí. Então, aí vamos falar assim, o nosso olho, ele é muito semelhante a uma máquina fotográfica. A gente tem um sistema de lentes, a lente primeira aqui é a córnea, o cristalino, e a gente tem a retina. A retina é uma expansão do sistema nervoso central, a luz que entra dentro do olho é captada pelas células da nossa retina e enviada ao cérebro um efeito processamento, né? E o que acontece com essa nossa maquininha aqui? Ela é um sistema óptico. Então, a gente tem duas lentes que têm o objetivo de focar a imagem
num pontinho aqui na retina, né? Que dá num pontinho, focar na retina, que a imagem fique perfeita ali. O que acontece quando nós temos uma condição óptica perfeita, que é os raios estão incidindo na retina, focando na retina, a gente tem o que a gente chama de olho emétrope e a gente tem, então, uma imagem muito boa. Agora, quando a gente tem alterações ópticas, né, a gente não vai ter o foco na retina. Aí a gente tem problemas dessa óptica. E um dos problemas que a gente pode ter é a miopia. A miopia, você tem um olho mais comprido do que o normal, e o que acontece? Que o foco não está se dando aqui na retina, está se dando aqui mais anteriormente. E aí a imagem é borrada, a pessoa vê uma imagem borrada fora de foco. Coloca-se uma lente aqui na frente, que vai divergir esses raios, e eles vão ser colocados aqui na retina. E aí a gente pode ter graus pequenos de miopia, graus altos de miopia, e quanto mais alto o grau, maior é a dificuldade. Em geral, a miopia afeta muito a visão para longe. 1 grau de miopia já é suficiente para a criança não enxergar bem na lousa. Então, ele compromete bastante essa questão da visão de longe. E a criança, quando ela tem miopia, ela não enxerga para longe e muitas vezes, se essa miopia for acima de 3 graus, ela aproxima muito do material para poder enxergar. Agora, uma coisa que é importante, que eu trouxe para vocês, que eu acho que é um conhecimento muito importante para quem lida tanto com criança, é que a gente está vendo no mundo todo um aumento expressivo dos casos de miopia. 2020, a Organização Mundial de Saúde prevê, né, para este ano agora, 35% da população com miopia. Em 2050, esse número pode alcançar 52%. E o porquê que está acontecendo isso? Bom, a gente tem a causa genética, né? Dificilmente uma criança que tem pai ou mãe com miopia, ou avós ou tios, ela também não vai ser míope. Mas a gente está tendo alguns fatores ambientais que têm piorado essa condição e que têm sido apontados como causa desse aumento tão expressivo da miopia no mundo. E o principal deles é a criança permanecer muitas horas em ambientes fechados. A gente precisa do estímulo da luz do sol. A luz do sol, ela tem nos componentes dela a luz violeta, que ela ajusta esse comprimento do olho. Na falta da luz violeta, o olho vai crescendo, vai se desenvolvendo mais e a miopia vai aumentando. Então, e essa questão de ambiente fechado, né, existe muito falta de estímulo à visão de longe. As nossas crianças, e esse ano a gente sabe que foi um ano terrível com relação a isso, né? Infelizmente, por conta da pandemia, até é difícil a gente propor que a criança fique em lugares abertos ou que ela estimule a visão de longe, né? Mais tempo elas ficaram em telas, expostos à luz azul, à luz de LED, e menos com esse comprimento de onda tão importante que a gente precisa da luz solar. Então, essa é uma questão. Dormir bem também é importante, né? O adolescente que muitas vezes ele troca o dia pela noite, principalmente usando o celular, né? Usando as telas, ele interrompe esse mecanismo de produção de melatonina e com isso também a melatonina ela ajuda a regular esse crescimento do olho. Então é muito importante a questão de dormir bem à noite. E a gente sabe, né, vocês mais do que eu aí também estão lidando com isso, vocês sabem que isso daí está sendo uma realidade bem difícil. O excessivo uso de telas também é outra questão que pode inclusive ser prejudicial à retina. E o que a gente tem que fazer? Estimular brincadeiras e atividades ao ar livre o máximo possível, limitar o uso de aparelhos como smartphones, tablets e televisores,
A gente tem que pensar também na questão de posicionamento, tanto do aluno na sala de aula, mas principalmente no posicionamento frente às telas, né? Aquela aproximação excessiva. Dificilmente a gente vê uma criança num celular, num tablet. Vocês vejam aqui na foto, essa criança está a menos de 20 centímetros de distância. As crianças ficam muito perto, então essa questão do posicionamento é extremamente importante. E o professor, ele tem que observar se ao longo do ano, já que a gente está tendo, que a miopia é progressiva e a gente está tendo cada vez mais miopia em crianças com idade mais cedo, a gente precisa observar se a criança se você vai vendo que a criança vai piorando o desempenho dela ao longo do tempo. Isso pode ser um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. Tá? Uma outra coisa com relação a essa parte óptica do olho, que é muito mais comum nas crianças pequenas, mas isso é normal em crianças pequenas, é a hipermetropia, a não ser que sejam hipermetropias altas. Aí na hipermetropia, ao contrário da miopia, o olho tem um comprimento menor do que ele deveria. Então, o foco se dá muito posterior à retina. Aí a gente coloca uma lente côncava aqui na frente, que vai convergir os raios para a retina. A hipermetropia alta, muitas vezes, ela não causa uma baixa de visão, mas ela pode causar muitos sintomas. Ela pode causar dificuldade na manutenção de atividades para visão próxima, coceira, vermelhidão, dor de cabeça, de desvio ocular com esforço visual. Então, esses sinais, né, aquilo que eu já tinha falado, às vezes até de uma criança que começa uma atividade, cansa ou desiste dela, é muito importante que ela seja avaliada, porque ela pode até enxergar, mas ela tem uma dificuldade na manutenção desse bom foco, tá? Então, é importante a avaliação oftalmológica. E a gente também tem um outro probleminha da óptica do olho, que é o astigmatismo. A gente tem na nossa superfície anterior da córnea uma curvatura vertical e uma curvatura horizontal. E quando elas não coincidem, a gente pode ter uma imagem distorcida. Em geral, quem tem o astigmatismo, ele vê tudo meio duplo, meio assim, como se tivesse mais ou menos duas coisas, uma coisinha saindo da outra. Então, o astigmatismo também. Agora, todos esses problemas, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, eles podem ser corrigidos com óculos e você ter uma visão normal. Exceto quando uma miopia é muito alta. Miopia acima de 15 graus, muitas vezes elas levam a comprometimento da retina que vão causar uma baixa visão. E hipermetropias altas, acima de 6, que não foram corrigidas precocemente, também pode causar baixa visão. Mas, em geral, todos esses problemas ópticos do olho, a gente considera que um leve comprometimento, porque eles podem ser tratados. Você pode ter a visão melhorada. Outro comprometimento visual leve que a gente tem é o estrabismo. A gente pode ter estrabismos que são corrigidos com óculos. Então, assim, se você tiver uma hipermetropia muito alta, o esforço visual para enxergar pode deixar o olhinho torto. E com o óculos, o olho fica normal. E alguns estrabismos precisam de cirurgia. Uma condição muito comum e que o professor muitas vezes vai se deparar, e eu inúmeras vezes já pedi para os professores da educação infantil, principalmente, me ajudarem no tratamento, né? Quando a gente prescreve o tampão e pede para a criança usar um número de horas, aí eu peço para o professor tal hora retirar e me ajudar e motivar a criança. É a ambliopia. O que é a ambliopia? A ambliopia, a gente pode usar a expressão olho preguiçoso, porque assim, é um olho normal, que não tem doença, mas que ele não consegue se desenvolver por falta de uso. Então, quando que acontece a ambliopia? A gente pode ter a ambliopia quando a gente tem uma diferença significativa de grau entre os olhos. Então, eu tenho
um olho com 2 graus de hipermetropia e um outro olho com 6 graus de hipermetropia. Então, meu cérebro recebe uma imagem boa, né? Uma criança de 5 anos, por exemplo. Essa imagem é muito boa, de 2 graus, não atrapalha nada para ele, mas a imagem de 6 é uma imagem borrada. O cérebro, então, ele deleta, né? Ele apaga aquele olho, ele não usa aquele olho, usa um olho só. Então, esse olho dessa criança, né, ele não vai parar o seu desenvolvimento. Então, se essa diferença da hipermetropia, ela apareceu muito cedo, que em geral aparece, então você compromete muito o desenvolvimento da visão. Então, é por isso que é tão importante, às vezes, mesmo sem a gente ter nenhum sinal, fazer o exame oftalmológico nas crianças precocemente, até antes dos 2 anos, para detectar se existe diferença significativa entre entre grau de um olho e o outro, e tratar preventivamente a ambliopia, se ela ainda não se instalou. Uma outra questão que leva à ambliopia é o olho estrábico. Aí, da mesma forma, o cérebro vai suprimir, né? Vocês vejam aqui, a gente tem a imagem, né? Cada olho aqui recebendo uma imagem e o cérebro fundindo a imagem do olho direito e do olho esquerdo numa imagem única. Se você tem um desvio ocular, então ele não vai conseguir fundir as imagens, porque um olho está olhando o centro da visão para uma posição e outro olho para outra. Então, o que ele faz? Ele apaga, ele suprime, que é essa palavra que a gente usa, o olho que está desviando. E esse olho, então, para de desenvolver ou até a visão reduz, que é a ambliopia. E o tratamento da ambliopia é o tampão. É o tratamento antigo, mas é o tratamento eficaz da ambliopia. Então, assim, como que um professor ele deve proceder quando a criança vem com o tampãozinho para a escola, né? Primeiro, informar-se com a família sobre o tratamento e se a visão está reduzida. Porque a gente pode ter o tampão para prevenir uma ambliopia. Então, a criança está enxergando ainda dos 2 olhos. A gente pode ter o tampão porque um olho não está enxergando. Então, essa criança vai lá para a escola com um olho bom tampado e o professor, às vezes, não sabe nada do que está acontecendo, né? Que na maioria das vezes é isso que se passa, né? O professor que vai ficar com essa criança, que vai realizar as atividades, ele não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem até de que a criança não vai conseguir fazer a sua produção nas atividades do jeito que ela fazia antes, e a gente pode ter, quando a visão está muito prejudicada, até situações de risco, né? Ela no parquinho, né? Na recreação, né? Ter riscos. Então, é muito importante, se a criança vem com tampão, o educador se informar com a família o que está acontecendo, né? Por que ela está usando o tampão. E também, assim, de acordo com as indicações, já que a criança fica um longo tempo na escola, muitas o dia todo, observar se a criança está usando a oclusão corretamente, como ela deve ter que usar. Observar também e comunicar aos pais, e se for possível até o profissional que acompanha essa criança, se está havendo prejuízo na aprendizagem da criança, se está comprometendo muito o desenvolvimento dela. Porque às vezes a gente tem que, quando essa visão está tão baixa, que está comprometendo o desenvolvimento da criança, a gente precisa, às vezes, pensar em alternativas. E se a criança está enxergando mal, posicionar a criança o mais próximo possível da lousa, ou se não está usando lousa, quando dos materiais que são apresentados, você vai fazer um vídeo, então pôr a criança pertinho, você está apresentando, está contando uma história, está apresentando um material, está sempre com essa criança mais perto. Essas atitudes vão fazer com que esse prejuízo na aprendizagem seja muito reduzido. Né, melhorar a questão de acessibilidade, principalmente na lousa, né, se a criança está tendo muita dificuldade. Observar a escrita, piora na coordenação visomotora e também, às vezes, maior lentidão para a realização das atividades. E, às vezes, também,
informar os coleguinhas sobre o tratamento que a criança está fazendo, que é temporário. E se você vê que a criança está tendo, então, muita dificuldade em informar a família. Mas aqui, como as crianças, como eu já falei, passam muito tempo com o educador, esse incentivo do educador, esse olhar para essa criança diferenciado, ajudando, vai fazer a diferença para essa criança poder restaurar a visão. Agora, a gente falou de comprometimentos leves. Então, agora nós vamos abordar os comprometimentos visuais mais severos, que aí a gente vai chamar, né, a própria deficiência visual, baixa visão e cegueira. Então, o que acontece? Mesmo com óculos ou com tratamento clínico, um tratamento cirúrgico, a visão está reduzida em ambos os olhos, de maneira que as atividades visuais ficam prejudicadas. E nesse caso, a criança apresenta deficiência visual. E quando a gente fala de criança com deficiência visual, é um grande espectro, né? Porque a gente tem desde uma criança com visão reduzida, mas que sentada na primeira carteira, ela pode enxergar na lousa, até aquela criança com cegueira total. Desde uma criança com deficiência visual que pode participar de muitas atividades de bola, de corrida, tudo, até aquela cega total que vai precisar de algumas adaptações. Então, é um espectro muito grande. E isso é extremamente importante, porque a gente compreendendo esse largo espectro, a gente vai perceber que as condutas são individualizadas, que a gente não tem um mesmo olhar para todos. E falando, então, a respeito dessas patologias que vão causar um grave comprometimento à visão, a gente primeiro vai mostrar aqui, para a gente poder entender, o sistema visual como um todo. Quando a gente fala de visão, a gente sempre pensa em olho, né? Então, aqui. O olho, na verdade, ele é um órgão que capta a luz e transforma em estímulo nervoso. E esse estímulo nervoso, ele vai ser conduzido aqui pelo nervo. Depois aqui existe uma sinapse nessa região. Aqui ele todo e ele vai chegar aqui no córtex. E aqui no córtex occipital é que começa o processamento, quer dizer, aquele filme, a retina aqui que foi impregnado, ele vai só começar a ser revelado aqui no córtex occipital e depois para o córtex temporal e córtex parietal. Então, o que acontece? Qualquer doença que atinja o sistema visual em qualquer uma dessas partes, ela pode causar deficiência visual. Então, eu posso ter doenças do olho e do nervo, doenças das vias ópticas, que a gente chama posteriores, e do córtex occipital. E se eu tiver um tumor cerebral que afeta essa região, mesmo o olho estando absolutamente normal, eu posso ter uma deficiência visual profunda. Então, a gente tem a gente considera dois tipos principais de deficiência visual. A deficiência visual de origem ocular, que são as patologias que vão afetar o olho, né? O segmento anterior ocular, os anexos, que são as pálpebras, glândula lacrimal, e as vias ópticas posteriores, que é a retina, retina e nervo óptico. Então, isso é deficiência visual de origem ocular. Quando o comprometimento é aqui mais posterior, que a gente chama das vias ópticas posteriores, a gente tem a deficiência visual cortical cerebral. E essa distinção ela é muito importante porque no processo de intervenção, de estimulação, é completamente diferente na deficiência visual de origem ocular e na deficiência visual cortical cerebral. Eu não vou entrar muito na questão da deficiência visual cortical cerebral, porque ela é muito complexa. E, em geral, quando a gente tem a deficiência visual cortical cerebral, a gente tem outras deficiências associadas. Isso é muito comum na paralisia cerebral. E aí a gente tem a questão das crianças com deficiência múltipla, e aqui a gente não vai ter tempo para isso. Mas isso é importante que vocês tenham
esse conhecimento. Com relação ao que causa deficiência visual. E aí tem uma coisa muito interessante, que nos países desenvolvidos, hoje, a maior causa de deficiência visual é a cortical ou cerebral, ou por alguma doença genética, ou por intercorrências perinatais, principalmente a doença ocular, a retinopatia da prematuridade, que em geral vem acompanhado com lesão neurológica, e a falta de oxigenação que pode acontecer no cérebro e de outras doenças que acometem o sistema nervoso central. Então, 70% das crianças com deficiência visual nos países desenvolvidos, ela tem outras deficiências associadas. E nos países em desenvolvimento, a maior causa é a deficiência visual ocular, causada por infecções e fatores nutricionais. E isso é uma coisa muito interessante, porque dentro do nosso Brasil, como a gente tem muitos Brasis, né? A gente tem lugares de muito acesso, porque, por exemplo, um bebê prematuro, que por conta de uma prematuridade extrema, nasceu com 26 semanas, 28 semanas, ele tem uma lesão neurológica, por exemplo, por hipóxia, né, por falta de oxigênio no cérebro, ele não vai sobreviver num ambiente em que ele não tenha uma UTI neonatal. Então, se a gente for para muitos lugares do nosso Brasil, esses bebês não sobrevivem e não vão ter a deficiência visual cerebral ou cortical. Na nossa região, como existe um grande acesso a tratamento médico, lá na PARADV, a maior causa de deficiência visual é por doenças que acometem as vias ópticas posteriores e nervo óptico. Então, a gente tem muito deficiência visual, cortical ou cerebral, com outras deficiências associadas, mais do que a deficiência visual ocular isolada, tá? Então, agora a gente vai fazer um caminho ao longo deste olho e dessas vias ópticas para tratar, então, das doenças oculares e para vocês terem uma ideia de como que elas podem comprometer a visão. Então, começando pela córnea, a córnea é esse tecido transparente, né? A gente pode dizer que é a tampinha do olho, e que por uma doença, por exemplo, um trauma ou uma queimadura, essa lente fica opaca. E se ela fica opaca, não há passagem de luz para dentro do olho. E a visão pode ficar muito prejudicada. Aqui uma doença muito comum no nosso meio, que é o ceratocone. O ceratocone, a córnea deixa de ser uma esfera, aqui, assim, e ela vai ficando pontuda. É uma doença genética, mais agravada, ou também pode ser resultante de alergias, né? Coçar o olho, uma criança muito alérgica que coça muito o olho, ela pode desenvolver o ceratocone. Nós temos na rede, agora não está mais na rede, mas já foi da educação do município, e agora a gente tem uma menina que desenvolveu o ceratocone por conta de ser alérgica, de tanto coçar o olho. Um olho praticamente de visão muito baixa, ou um outro que ela agora está num tratamento, mas mesmo assim com risco de perder essa visão, necessitando depois de um transplante de córnea. Aqui vocês vejam essa imagem, esse chuleadinho aqui, ó, é a imagem do transplante, né? É tirado um botão da córnea do doador e ela é suturada aqui. E aí volta a ser, né? Deixa de ser assim e volta a ficar transparente, ou você coloca uma córnea que tem uma óptica perfeita, ou melhor daquela que tinha, né? Continuando, a gente também tem uma doença ocular. Atualmente a gente não tem ninguém na rede, mas a gente já teve as pupilinhas da Cássia, que ela lembra bem, que nasce sem a íris. A íris é um esfíncter que regula a quantidade de luz que entra dentro do olho. Quem já foi ao médico e dilatou a pupila, fica bem aberto, né, a pupila,
pupila sabe o quanto incomoda essa luz toda entrando no olho. Então, quando você nasce sem a íris, aí existe uma fotofobia muito intensa e a criança vai ter baixa visão. Tem normalmente nistagmo intenso e uma baixa visão. E às vezes a gente pode ter uma paralisia da pupila também por acidente ou por doença. Mas aí os casos de aniridia são mais graves. Uma outra doença que já foi muito comum, estava associada, que é muito comum no adulto, mas nas crianças ela já foi mais comum, hoje a gente tem poucos casos, é a catarata. O que é a catarata? Lembra quando eu falei das lentes que a gente tem para fazer o sistema óptico do olho? A gente tem então a córnea e a gente tem a lente aqui chamada cristalino. Tanto uma como outra tem que estar transparentes para a luz poder passar. Na catarata é o cristalino que está opaco. Ele vai ficando, ele começa aos pouquinhos, faz parte do envelhecimento. Todo mundo, a partir de uma certa idade, começa a ter o cristalino um pouco mais embaçado. Algumas pessoas isso vai indo de maneira mais rápida, precisando operar mais cedo, outras mais tarde. E como vai reduzindo a quantidade de luz que vai passando, é como se a gente olhasse por um vidro embaçado, que vai ficando cada vez mais sujo e vai diminuindo cada vez a visão, como se ele fosse ficando embaçado e cada vez até ficar totalmente opaco e a gente não conseguir perceber nada do outro lado, numa catarata mais adiantada. A catarata é o tratamento cirúrgico, se tira o se aspira com uma cânula de ultrassom o cristalino e se coloca uma lente dentro no lugar daquela lente. É uma lente de alto poder, quem não pode colocar a lente tem que usar um óculos de 12, 14, 16 graus. Então essa lente é colocada dentro do olho já há muito tempo e com muito bom resultado, né? As técnicas hoje são excelentes. Agora, vamos falar da catarata congênita. A catarata congênita, aqui é uma catarata congênita monocular, só o olho esquerdo, e aqui binocular. E aqui, vocês estão vendo, é o testinho do olho vermelho, que o pediatra, né, ele dirige uma luz, né, numa espécie de uma pen light, assim, para o olho da criança. Se ele observa o reflexo vermelho, é porque não tem nada impedindo da luz chegar na retina, porque a retina, ela dá pra gente essa coloração, essa visualização de vermelhidão. Agora, se existe uma opacidade no cristalino, na córnea ou nos meios, você vai ver essa mancha branca. Então, vocês vejam aqui uma catarata binocular, não passa nada de luz lá para dentro do olho. E aí, o que acontece? A nossa visão, a gente nasce com uma visão muito, muito baixa, né? Percebendo só altos contrastes, alguma coisa em movimento. E durante o desenvolvimento, primeiros 6 meses de vida, principalmente, essa visão vai melhorando muito rapidamente. Se você tem alguma coisa que impeça o desenvolvimento da visão, então se você operar com 6 meses, a criança vai ficar com visão muito, muito baixa, mesmo com mesmo que essa cirurgia tenha corrido tudo muito bem, que tenha dado muito certo. Então, o tratamento da catarata congênita é ela ser percebida precocemente. Quanto mais tardio é o tratamento, maior vai ser a gravidade. E aqui a gente chama ambliopia também, porque o olho que não desenvolveu. Falando desse aspecto branco, eu não coloquei aqui, tem uma patologia que muitas vezes aparece mais com a criança maior, 6 meses, 8 meses, 1 ano, que é o retinoblastoma, que é um tumor que se desenvolve dentro do olho. E muitas vezes as famílias observam, quando elas tiram uma foto, que às vezes quantas vezes a gente tira a foto e aparece o reflexo vermelho? Que um olho tem um reflexo vermelho e o outro não. Então isso é uma situação de emergência ocular. Toda vez que a gente tem essa imagem, essa situação de emergência ocular, ou pela catarata, ou pelo retinoblastoma. Indo mais para frente um pouquinho, eu estou ainda um pouco atrasada. A gente tem o glaucoma, que é o aumento da pressão
do olho. A gente tem um líquido que se forma continuamente aqui. Entre a córnea e a íris, a gente tem um espaço. E esse espaço é mantido por um líquido, que é produzido e escoado. Se esse líquido não é escoado, ele vai aumentando a pressão do olho. E com isso, ele vai causando alteração no nervo óptico. Vai existindo morte das fibras do nervo. Então, vocês vejam aqui um nervo com uma aparência normal e aqui ele vai ficando escavado à medida que a doença vai progredindo. O que eu estou falando do glaucoma, a gente tem glaucoma congênito também. Está dando um retorno aqui. Ó. Melhorou, gente, o som? Estava dando um retorno. O que é importante no campo visual é o tipo de alteração que ele causa para vocês entenderem. Aqui, a gente tem, quando a gente enxerga as letrinhas, né, a gente tem uma função visual que é a discriminação de forma. Mas a gente tem também o campo da visão. Então, meu olho parado, meus 2 olhos abertos, eu tenho um campo visual de praticamente 180 graus. Eu consigo ver minha mão bem aqui do lado da minha orelha e a minha mão e a outra mão do lado da minha orelha. E quando eu estou com um olho só, eu tenho um campo visual menor por conta do meu nariz. Então, esse é o desenho de um campo visual. Aqui a fixação central e o campo visual aqui. O que acontece com o glaucoma? Ele não atinge essa área central da fixação. Ele atinge a média periferia do campo visual. E à medida que a doença progride, essa perda vai se estendendo para a periferia e aqui tomando todo o centro. O final da doença é um campo visual como se olhasse por um tubo. Então, o que acontece? Eu tenho visão central, posso conseguir ler letras pequenas, mas não tenho nenhuma visão periférica. Então, a pessoa lê, mas ela é incapaz de andar, porque ela não tem a visão periférica necessária para deambulação, tá? Isso é uma coisa muito importante de a gente entender, a questão de campo visual também, quando a gente pensa em deficiência visual. Aqui vocês estão vendo imagem de glaucoma congênito. A criança nasce com olhos muito grandes e com fotofobia intensa. E isso já faz o pediatra perceber que tem alguma coisa errada e encaminhar para a cirurgia precoce. Mas, muitas vezes, mesmo com a cirurgia precoce, é uma patologia muito difícil e, às vezes, vai levar à cegueira. É uma causa muito importante de cegueira infantil de origem ocular, é o glaucoma congênito. Não é tão comum, felizmente, mas é uma causa importante. Bom, aí a gente caminhando mais dentro do olho, a gente vai lá chegar na lindinha aqui da retina. Ela tem essa cor, porque atrás dela tem muitos vasos, aí ela tem essa cor. A retina que a gente tem, a área central dela, essa área mais vermelha aqui, é bem o centro da nossa visão. É para onde a gente dirige a nossa visão principal. Então, se eu quero enxergar, eu percebi com a minha retina periférica alguma coisa, mas eu quero saber o que é, eu tenho que colocar o meu centro da visão, para poder ter discriminação de detalhes. E essa área, ela é tão rica que ela tem muito mais células, por isso que ela parece mais vermelhinha. E aí a gente tem aqui, ó, quando o médico olha o fundo de olho, ele vê isso. E ele vê também o nervo. O nervo, aí eu vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Então, a gente tem as células da retina, a gente tem 2 tipos de células, que eu vou explicar. E essas células, a gente tem várias camadas na retina, mas a gente tem a camada principal, que recebe a luz. Depois a gente tem uma camada intermediária de células, que são chamadas bipolares, e uma terceira camada que são as células ganglionares. As células ganglionares, elas vão se juntar e formar um nervo. E elas vão lá até metade do nosso cérebro. No glaucoma, elas são as primeiras a serem lesadas, por isso que aparece aquele buraco no nervo lá. Agora, o que é importante a gente saber aqui na retina para a gente poder entender alguma coisa de deficiência visual?
a gente tem dois tipos de células. A gente tem um tipo de célula chamada cone, essa aqui que está em azulzinho, que ela está predominantemente na mácula ou na fóvea, na nossa área central da visão. É a nossa visão de detalhes. Então, se a gente precisa enxergar detalhes, a gente precisa de luz, porque os cones têm que funcionar. E a gente tem que dirigir a nossa área central. Então, a gente precisa para poder enxergar um detalhe. Agora, na nossa retina mais periférica, à medida que vai indo para a periferia, a gente tem menos cones e vai tendo um outro tipo de célula chamado bastonetes. E o bastonetes, ele precisa, para ele funcionar mais, ele precisa de baixa iluminação. Então, vamos pensar assim, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente precisa de luz. E a gente precisa estar usando a nossa fóvea e os nossos cones. Agora, quando a gente entra no cinema, tudo escuro, a gente leva um tempo, que é a adaptação claro-escuro, porque todo esse processo tem uma adaptação de claro-escuro, mas aí os bastonetes é que vão aparecer, e aí a gente não tem visão de detalhe, mas a gente tem a nossa visão de periferia. Um exemplo muito interessante que mostra pra gente a questão de cones e bastonetes, vocês lembram daqueles stickers no teto, né, para um teto de criança, né? Então você acendia a luz, eles recebiam a luz e aí você apaga a luz. Então o que que acontece? Com a luz apagada, bastonetes estão funcionando. Aí se você olhasse diretamente por um sticker pequenininho, você não ia enxergar, você tinha que olhar do lado para poder enxergar. E isso acontece também numa noite escura. Você está fora da cidade com muita iluminação. Se você olha direto para uma estrela, ela desaparece. Você tem que olhar de lado, porque você tem que usar bastonetes e na fóvea só tem cones. E isso também é uma coisa importante que a gente tem que a gente pode elencar para o nosso uso de telas. Por isso, deixa eu voltar aqui. Por isso que usar um celular num quarto escuro, como principalmente os adolescentes usam para se esconder de que estão usando, né, deitados na cama, usando um celular com o ambiente todo escuro. Isso é péssimo para o olho, é péssimo para a nossa visão. Assistir uma televisão com o ambiente todo escuro também é. Então, a gente também tem que ter iluminação no ambiente. Não uma iluminação muito forte, né? Mas a gente precisa de ter iluminação. Bom? Aí, vamos falar das doenças da retina e vamos mostrar como essas coisas de cone e bastonetes vão influenciar no prático, na deficiência visual. Então, é o seguinte, tem uma doença na retina muito comum, e é muito comum no idoso, que chama degeneração macular relacionada à idade. É uma doença muito, muito comum no idoso. Ela é um comprometimento da visão central. Então, vocês olham aqui uma retina bonitinha e aqui uma retina com uma degeneração macular central. O que acontece aqui? Perda da visão de detalhes, porque eu estou com meus cones da visão central prejudicado. A pessoa tem visão periférica, enxerga dos lados, mas a visão central está comprometida. Então, ela pode deambular, ela pode andar, ela pode se esquivar dos objetos, mas ela vai ter muita dificuldade para reconhecer as pessoas, para fazer uma leitura, para assistir um filme, para ver uma legenda, tudo isso, causando, então, baixa visão, mas com perda da visão central, né? Com perda da visão de detalhes. Uma outra doença que ela pode acometer tanto a periferia como o centro, mas ela causa muito mais estrago quando ela causa o centro, e é uma causa importante de baixa visão em crianças, né? E nas pessoas em baixa visão congênita, não em crianças, em baixa visão congênita. É a placa de corioretinite cicatricial causada pela toxoplasmose congênita. Nós tínhamos uma incidência de 30% a 40%
das crianças com deficiência visual causadas por corioretinite, por toxoplasmose congênita. Como hoje no nosso meio a gente tem mais deficiência visual cerebral, isso já não acontece. E aqui no nosso município, é muito pouco do que a gente está tendo também, porque isso é mais comum em meio rural, porque ele passa através de animais domésticos, né? Ele passa através de uma carne de porco mal cozida, ele passa também através de uma verdura mal lavada, ela foi regada, né? Ela foi irrigada com uma água contaminada por fezes de porco que tinha toxoplasmose, mas gatos também. Então, no meio urbano, a toxoplasmose congênita é mais rara, né? E você faz também a prevenção no pré-natal. E olha aqui o estrago dessa cicatriz aqui na retina. Isso não tem tratamento também. E se é no centro da visão, ele vai perder visão de detalhes e vai causar baixa visão. A toxoplasmose congênita, ela pode causar, além da deficiência visual, problemas de aprendizagem, porque o toxoplasma gondii, ele do mesmo jeito que ele gosta da retina e se aloja ali, porque é uma extensão do sistema nervoso, ele também gosta do cérebro. Então pode causar, inclusive, também surdez, deficiência intelectual e etc. Falando nas doenças da retina, essa doença da retina a gente tem bastante, né, aqui no nosso meio. Nos lugares pequenos, no Nordeste, cidades muito isoladas, a gente tem muito também, por causa de casamento consanguíneo, porque ela é genética. É a retinose pigmentar. A retinose pigmentar, vocês vejam a gente chama de espículas, que aparecem na periferia da retina, elas vão comprometendo inicialmente os bastonetes. Então, o primeiro sintoma de uma criança com retinose pigmentar, isso aparece em torno dos 6 anos, 7 anos, é a cegueira noturna, porque ela já não tem mais bastonetes funcionando, a área mais periférica da visão. Então, a criança à noite não enxerga, começa a trombar em tudo. E esse aumento, no final da doença, ela também chega a comprometer a área mais central, mas bem mais tardiamente, mais na vida adulta. E o que ela faz é, na fase final dela, no campo visual que era de 180 graus, o campo visual vai virar 5 graus, 10 graus, né? É também aquela visão tubular que a gente chama. E aí a deambulação muito prejudicada, tá? Mais um pouquinho, retinopatia diabética, esse é mais comum em adulto, né, em idosos, causado por uma diabetes não compensada. Ela causa hemorragias nos vasos. Essas hemorragias muitas vezes são tratadas com laser. Nessa foto vocês veem, isso aqui é tiro de laser, onde foi cauterizado todos os vasos. Mas o que normalmente acontece, depois de tanto tiro de laser e hemorragias, a visão é uma coxa de retalhos, cheios de, que a gente chama escotomas, que são manchas na visão. E aí a gente pode ter a cegueira também quando a gente tem uma hemorragia total. De repente você tem uma hemorragia de um vaso grande, tão grande, que leva a cegueira irreversível. Então a diabetes é muito importante, o tratamento dela, ela ser compensada, o acompanhamento oftalmológico para evitar essa situação. E a gente vai caminhando, mas a gente chega no nervo. Aí a gente pode ter desde uma inflamação no nervo, que vai causar uma baixa visão e uma perda de campo. A gente pode ter um nervo pálido, que quando o médico olha o fundo de olho, né, vocês lembram, ele é rosadinho, bonitinho, ele fica branco, pálido, que pode levar a uma grande perda da visão, uma visão muito, muito reduzida ou até mesmo a cegueira. A gente tem alguns casos em que congênitos de atrofia de nervo óptico, a gente tem atrofia de nervo óptico por doença, por hidrocefalia, por tumores cerebrais, e a gente tem também malformação do nervo óptico, que a gente chama de hipoplasia do nervo óptico. Nós temos na rede uma criança cega total que o nervo óptico não desenvolveu. E aí a gente vai indo lá para trás, né? E aí a gente vai tendo a deficiência visual cerebral.
que ela tem muitas características, ela pode ser causada por vários tipos de... Eu vou correr um pouquinho, senão a gente não vai chegar no final. Por muitas coisas, né? A encefalopatia hipóxica isquêmica, perinatal, hemorragias, infecções, anormalidades cerebrais, hidrocefalia. E a gente pode ter, como eu já falei, paralisia cerebral, deficiência intelectual, surdez nesses casos. A gente diagnostica a deficiência visual cortical porque ele tem achados clínicos, né, muito típicos. Você tem um olho normal, é o exame. Antigamente essas crianças eram uma incógnita, e não faz muito tempo, porque a deficiência visual cortical, ela só é reconhecida a partir do final dos anos 80, na década de 90. E os estudos ainda estão em andamento, mas principalmente agora a partir do ano 2000 é que a gente tem uma bibliografia maior. Mas são aquelas crianças que você tem um olho normal e você sabe que, né, quem trabalhava com ela vê que a criança não enxerga, tá? Então, elas têm intercorrências e têm imagens cerebrais que vão mostrar pra gente que tem lesão e tem um comportamento visual típico. Bom, quando a gente tem a baixa visão ou visão subnormal, a gente diz que é quando a gente tem a visão muito reduzida, mas ela ainda é o principal meio de aprendizagem. Então, muitas doenças oculares e do cérebro pode causar. E também na baixa visão, a gente tem uma grande variabilidade no comprometimento. A gente pode ter redução da acuidade visual. Então, quando você tem uma visão toda embaçada, no caso, por exemplo, de uma córnea que está meio opaca, de uma catarata, ou quando a gente tem uma lesão, né, uma cicatriz bem no centro da retina. A gente pode ter redução do campo visual quando a gente tem uma atrofia de nervo, quando a gente tem uma retinose pigmentar, quando a gente tem um glaucoma. A gente pode ter dificuldades com contrastes reduzidos. Então, às vezes, tem a redução na acuidade visual e pode ter uma percepção de contraste que não está muito alterada. Ou a gente pode ter uma visão central relativamente boa, uma perda de campo, mas também uma dificuldade de contraste reduzida. Então, o que acontece? Não adianta eu fazer uma letra enorme, porque se a dificuldade é muito importante de contraste, eu vou fazer uma letra grande, mas vou colocar um fundo amarelo, azulzinho, com uma letra que que não se destaca, a criança não vai conseguir ler, apesar do tamanho dela. Então, a gente tem muitas formas da nossa visão estar comprometida. Então, essa questão de contraste, figura e fundo é muito importante. A gente pode ter alteração na visão de cores. Algumas patologias oculares, a gente tem uma chamada acromatopsia, em que existe uma baixa visão severa, fotofobia intensa e total ausência de cores. O mundo é preto e branco, cinza. A gente pode ter dificuldades com iluminação. Então, quando a gente fala, a gente pode ter muitas funções visuais prejudicadas. E aí, o que a gente faz na avaliação, né? Quando a gente está fazendo, a gente pode fazer uma avaliação das funções visuais padronizadas, que é o que a gente usa mais no consultório, que são medidas quantitativas dessas funções. E uma das medidas mais, que é a rainha delas, mas que só vê a percepção de forma, é a tabela de acuidade visual, que a gente chama, então, medida da acuidade visual. Eu vou ver qual é a menor letrinha que consegue perceber numa determinada distância. Isso forma um ângulo visual, então a gente tem um parâmetro do que é o normal e o que está abaixo do normal. Esse mesmo teste de acuidade visual, a gente pode fazer em bebês com o teste de Teller, que são os cartões que a gente vai apresentando para a criança e observa o comportamento. E a gente tem alguns testes também específicos para crianças menores de 3 anos, teste para as crianças acima de 3 anos, que a gente usa para medir a acuidade visual. A gente pode medir a acuidade visual para longe, para perto, em diferentes distâncias. E a gente também tem testes para medir sensibilidade ao contraste. Então, por exemplo, vocês vejam nessa imagem aqui, eu defino esse prédio, essas árvores, né, tudo, o chão, por diferença de contraste. Se eu não tenho, se a minha percepção de contraste estiver afetada, eu não consigo perceber nada, né? E a gente tem testes para medir isso. Uma coisa importante na percepção de contraste
é a gente lembrar, principalmente para quem está com as crianças, é que se você tem uma dificuldade de percepção de contraste, a escada, por exemplo, você tem o degrau e o espelho. Então, você tem o espelho, ele é mais escuro, e com isso você tem a percepção dos degraus, porque a escada é toda de uma cor. Se você tem uma dificuldade de percepção de contraste, você não percebe a diferença entre a parte de cima e o espelho. Com isso, a escada é uma rampa. Então, essa criança vai ter muita dificuldade. Ela não vai perceber objetos em baixo contraste, né? Então, uma borracha que não que é da mesma cor do papel, que é branca, ela não vai perceber algumas coisas no chão quando anda, um buraco ou alguma coisa assim, se ela tiver dificuldade de contraste, que muitas crianças com baixa visão têm. Aqui são testes, inclusive teste para bebê, que a gente usa para avaliar o contraste. O campo visual, isso aqui é um aparelho para medida do campo, né? Eu já mostrei para vocês, eu não vou continuar. E a gente tem, pela Organização Mundial de Saúde, uma classificação. É uma classificação médica baseada na quantificação, que é tanto de campo visual como de acuidade visual. Então, a gente tem até um determinado nível de visão. Então, por exemplo, a gente considera menor que 0,3 até 0,05. 0,05 seria enxergar aquela primeira letra de uma tabela de acuidade visual de longe na metade da distância. Então, se a tabela é 5 metros, a criança só consegue enxergar 2,5 metros. Isso é acuidade visual 0,05. Então, que 0,3 a 0,05, a Organização Mundial de Saúde considera como baixa visão. Pior que 0,05 até a cegueira total, em termos científicos para trabalhos, ela considera cegueira. Em termos educacionais, isso varia muito, porque eu tenho muitas crianças com menos de 0,05 que o meio de aprendizagem principal continua sendo a visão, através dos recursos de acessibilidade. Mas essa criança já apresenta um sério risco no seu desenvolvimento se a gente não fizer as adaptações necessárias. Bom, com relação à questão da baixa visão, é muito interessante que só a partir da década de 70, e só em 78, a gente tem na classificação internacional de doenças o termo baixa visão. Até então a gente tinha visão normal e cegueira. Até os trabalhos da Barraga, que foi uma professora americana, até a década de 60, quem tinha baixa visão era tratado como cego, até impedido de usar a visão, porque ainda se tinha a ideia de que se usasse a visão ia cegar totalmente. Então as crianças eram até vendadas para não usar a sua visão. A Barraga, isso foi sendo desmistificado a partir da década de 30, mas nos meios educacionais, só a partir da década de 60, com os trabalhos da Barraga, é que você começa a ter uma ênfase de enfatizar o uso da visão residual e, com isso, melhorar a eficiência visual. Muitos dos trabalhos da Barraga, eles ainda estão ainda na filosofia, no paradigma da normatização, da integração, e aí a gente já começa a ter a desinstitucionalização, né? As classes especiais para deficiência visual, nos Estados Unidos na década de 60, e aqui a partir da década de 70 esse movimento começa a ser forte. E aí a gente tem na década de 80, já no novo paradigma da inclusão, a NCORN, que vai trazer para a gente que aqui nesse paradigma ainda da integração, a gente tem muito de melhorar a eficiência visual. Ainda era muito aquela ideia de trazer a pessoa para o funcionamento mais normal possível. E nesse outro paradigma da inclusão, e a NCORN já trabalha nisso, a gente percebe assim, você tem uma pessoa, né, uma criança, com habilidades visuais presentes, que a gente não vai modificar, né? A gente tem características psicossociais dessa criança, que ela também, a gente pode até intervir, mas até um certo ponto, características perceptuais também. E a gente tem fatores ambientais que a gente tem que intervir. E aí é onde a gente vai intervir na baixa visão.
Então, uma das questões muito importantes é a questão da iluminação. A gente tem patologias como o albinismo e outras, como eu falei, a cromatopsia, a aniridia, que existe uma fotofobia intensa. Então, se essa criança estiver sendo exposta a uma luz intensa, né, perto de uma janela, ela não vai nem conseguir abrir o olho. O desconforto dela vai ser enorme. A gente usa lentes filtrantes e a gente posiciona essa criança na sala de aula de maneira que ela não receba muita luz. Se a gente está lá no ensino infantil, a gente vai posicioná-la na sombra, de costas para o sol e de preferência usando um bonezinho, para que a luz não venha incidir diretamente nos olhos. E a gente também tem algumas patologias que, para funcionar melhor, precisa de bastante luz. Então, essa questão da iluminação, ela é individual. E existem preferências, às vezes até na mesma patologia, né? Então, a gente tem que saber qual é a melhor preferência de iluminação para ter o melhor desempenho visual. A luz nunca pode estar vindo de frente para ninguém, ela sempre tem que estar vindo de trás ou meio do lado. A frente, ela deslumbra, ela causa o glare, e aí ninguém enxerga, mesmo até quem tem visão normal. Então, se o professor ele está contra uma fonte de luz, né, entre a fonte de luz e a criança, essa fonte de luz atrás do professor vai impedir que essa criança veja o professor ou que veja o material. Então, o professor também tem que ter cuidado no seu posicionamento, né, porque às vezes ele está numa posição que não favorece enxergar. Outra questão com os fatores ambientais é a questão do aumento da imagem. Isso é o básico para baixa visão. Você tem baixa visão, você vai aumentar a imagem. A gente pode ter aumento real, então que você aumenta o tamanho do objeto. Aqui é um jogo de baralho adaptado para baixa visão. E a gente pode ter o tipo ampliado, ou dos livros, ou do material que é produzido. Mas isso também é extremamente individual. Quando a gente recebe um material em ampliado, ele vem em corpo 24. Agora, o corpo 24 ele pode ser muito para uma criança com uma visão 02, 03, e ele pode ser muito pouco para uma criança de visão 005. Então, a gente também vai ter que determinar qual é a ampliação necessária, ou fazer associação de ampliação no material, com mais lupa, alguma coisa assim. Uma outra forma da criança conseguir aproximação é aproximar, é chegar bem pertinho, né? É ficar perto. Na hora que eu aproximo, aquilo fica maior, então eu também consigo. Por isso que muitas crianças com baixa visão chegam pertinho. E a gente não pode impedir que isso aconteça, falar para a criança chegar mais longe. Ela precisa chegar mais perto. Se você não sabe o que está acontecendo com a criança, tem que investigar. Mas se a criança já tem um diagnóstico de baixa visão, é nessa distância que ela vai ter que ter o seu melhor performance visual. Outras questões, a questões de contraste e de cor. Vocês vejam aqui, né, como é bom, né, bastante cor para a gente enxergar, diferenças de contraste. Muitas crianças precisam de muito contraste, né? E além do contraste dessa questão, né, é a questão de visibilidade, figura e fundo, que tem, né, do contraste, e a questão também de complexidade de informações. Então, vocês vejam só, eu tenho uma criança com baixa visão e eu vou, então, trabalhar a figura do Mickey. Aqui tá tudo em tom pastel, tem um fundinho amarelo e o Mickey tá no meio de um monte de outros personagens. Não vai dar certo, não vai rolar, né? Então, assim, se eu quero trabalhar um determinado conteúdo, eu vou destacar esse conteúdo. Eu vou retirar muitas informações desnecessárias daquela folha. Eu vou destacar o que eu preciso e observar a questão do contraste. Nem sempre precisa ser um contraste desse tipo, mas outras vezes pode precisar, porque aqui também é individual, tá? Uma criança que tem muito baixa percepção de cores e aqui tudo em tom pastel, isso aqui virou virou uma bagunça total, certo? Então, vocês vejam aqui, ó, aqui a Maria Helena lá da ParaDV, trabalhando questões aqui de
de orientação espacial com o menino, usando, então, num ambiente grande, né, porque isso depois vai ser passado para folha, para coisas menores, mas inicialmente trabalhando em alto contraste uma criança com baixa visão, tá? Só para pôr exemplos, não são todas as crianças que precisam disso, mas vocês vejam aqui até o jogo da velha e tudo, né? Às vezes, se eu estou trabalhando um conteúdo que exige raciocínio, quanto mais eu facilitar a visão, mais fácil vai ficar para a criança aprender. Né? Se ela já tem que se esforçar muito para ver, a energia toda dela já está dirigida para isso. Então, a aprendizagem fica prejudicada. E a questão do tempo. Isso é muito importante. A questão do tempo, quem tem baixa visão leva mais tempo. Mesmo que ele possa ler no seu livro ampliado, ele vai levar mais tempo. Se ele pode até fazer uma cópia da lousa, ele vai levar mais tempo. Se ele vai fazer a tarefa dele, ele vai levar mais tempo. Isso significa que ele vai cansar mais. A visão não é tão imediata. Então, a gente, às vezes, tem que diminuir o número de atividades visuais. Então, o professor, por exemplo, o professor passa um texto na lousa. Todas as crianças vão copiar. Então, a criança pode ter esse texto para ela não copia, mas ela lê. Ou o professor, ela tem esse texto e o professor, na hora que vai ler com tudo, ele vai acompanhando a leitura no texto, no papel. Porque se ele for copiar, ele não vai copiar no mesmo tempo. E ele vai estar muito cansado. Você pode fazer muitas perguntas oralmente, que ele não precisa escrever. Você não precisa, às vezes, dar uma tarefa tão grande. Então, essa questão do tempo e da fadiga também tem que ser levada em conta. Então, a gente leva, isso é muito importante, todos esses aspectos, quando a gente trabalha com baixa visão. E a gente pode usar auxílios, né? Eu já vou colocando aqui, que eu acho que eu tenho que correr um pouquinho, né, Patrícia? Não tenho muito tempo e ainda... Né? Como tem amanhã, tem 7 minutinhos, né, para dar o horário, não é tão rígido assim, né? Mas aí, sim. Isso, como tem amanhã, e tem algumas coisas do chat, não sei se vai dar para a gente ler algumas perguntas, inclusive, tá? Qualquer coisa também a gente pode ou deixar para amanhã as perguntas, ou a gente pode fazer um outro horário também, para mim não tem problema nenhum. Bom, a gente tem, com relação à questão da acessibilidade, né, a gente tem auxílios não ópticos, né, então um papel, uma pauta ampliada, né, a gente pode ter um lápis, aquele 6B, ou até uma caneta hidrográfica. E a gente pode ter pautas de diferentes tamanhos, dependendo da necessidade do tamanho da escrita. Com relação à escrita na baixa visão, é importante a gente lembrar que quando a visão é muito baixa e tem nistagmo, a letra cursiva é muito difícil. Eu não acho que a gente não tenha que estimular, mas a gente faz bastante trabalho de coordenação visual fina, mas muitas vezes esse não pode ser o nosso objetivo, porque demanda uma questão visual que a criança não consegue. Então, a gente tem que avaliar isso também. É muito difícil. Não todos com baixa visão vão conseguir fazer a letra cursiva. A gente tem um ampliado. Aqui, é um apoio, né? Porque se a criança tem que chegar muito perto do material, às vezes ela precisa usar um apoio de livro para facilitar o posicionamento. E o conteúdo da lousa, né? Esse, em geral, é o mais difícil, né? Então, a gente trabalha com aproximação, primeira fila no meio da sala, ou no lado, né, mais perto possível, onde o professor escreve. Às vezes os alunos ficam mudando de um lado para o outro na primeira fileira para tentar copiar o conteúdo de uma lousa grande. Observar a questão de contraste, de reflexos luminosos na lousa. E muitas vezes esse conteúdo da lousa ele tem que ser oferecido na visão próxima. E às vezes também com material ampliado, né? Às vezes não dá para colocar lá no corpo 12 lá, precisa ser um corpo maior. E a gente tem uma experiência, principalmente com os maiorzinhos, deles fotografarem a lousa com o celular e terem esse material para depois em casa
fazer a cópia do celular usando ou os próprios recursos de acessibilidade do smartphone ou usando os programas de ampliação que tem gratuitos para os smartphones. Mas isso eu acho que é um recurso muito interessante que a gente pode usar. A gente tinha recursos muito sofisticados, muito caros, com circuito fechado de TV, que tem uma câmera virada para a lousa e o conteúdo aparece no monitor de TV pertinho para a criança. Mas isso não faz parte da nossa realidade, né? Então, a gente tem que dar o material para a criança para perto, se ela não pode ler na lousa, e tem esse recurso também de tirar foto, mas aí a criança já tem que ter uma certa habilidade, inclusive para saber, para ter alguma visão também não tão ruim para conseguir posicionar esse celular. Tá indo? Agora foi. Aqui, acho que agora foram 2. Aí a gente tem as lentes especiais de ampliação, né? Aqui são lupas, aqui é uma lupa de apoio, usada muito pelas vozinhas, ela é uma lupa de fazer ponto cruz, mas que ela pode ser usada também. Agora voltou a dar uma interferência aqui. Ela tem, olha, uma lupa de apoio, outra lupa de apoio. Aqui uma criança com uma lupa de pedra, que é a lupa que a gente mais usa para criança. É um recurso barato e que ajuda muito, e, né, com também um apoiador do material. Aqui são auxílios ópticos montados em óculos. Aqui é uma lente de 2,5 vezes de ampliação, dá um foco de 10 centímetros de distância. Aqui uma lente de 8 vezes de ampliação, que dá 2,5 centímetros de distância, menor do que o nariz. Então, não é isso aqui. Eu tenho muito orgulho de um menino daqui de Araraquara, que hoje ele não é tão menino, porque ele já está perto até dos quase 50 anos. Ele é da época da Dona Orgarita, da classe especial de DV, uma atrofia de nervo óptico, que foi dito para ele que não teria como estudar. Dona Orgarita fez a alfabetização dele com ampliado. Quando ele tinha uns 16 anos, a gente adaptou uma lente de 8 vezes microscópica e ele fez a faculdade de Sociologia. Hoje ele é professor em Dourado, lá no Mato Grosso, professor universitário, e usa a lupinha, o óculos dele montado em óculos de 8 vezes até hoje, e adora esse auxílio dele. É muito difícil, mas ele teve muito incentivo, né? Principalmente da Dona Orgarita, que é uma pessoa muito especial aqui em Araraquara também. A gente não deve esquecer. Auxílios ópticos para longe são os telesistemas, né? Que a gente pode ajudar para cópia de lousa e também com auxílio na mobilidade, para atividades recreativas. Eles são difíceis de usar. Muitos deles, a maioria, os que são mais em conta, você precisa focar para a distância que você está usando. E também, assim, a criança pode até acompanhar uma explicação na lousa, mas para cópia dá muita lentidão. E os recursos de acessibilidade do Windows, né? A gente tem muitos recursos no próprio sistema Windows. Então, vocês vejam aqui o normal e aqui uma melhora do fundo, melhora do tamanho dos ícones, das letras. E a gente tem os programas de ampliação também. E hoje em dia no Windows a gente já tem ampliação da tela toda também, lá nos recursos de acessibilidade. Antes a gente tinha que usar uns programas pagos e hoje a gente já tem no Windows esse programa. E lupas eletrônicas, né? Vocês vejam assim, as lupas eletrônicas são fantásticas, mas são caras, normalmente mais do que R$5.000. E aí, então, a gente acaba usando muitos recursos de acessibilidade do Windows e também aplicativos de ampliação nos smartphones. Bom, meu tempo encerrou, eu falaria agora um pouco de cegueira. O que vocês acham? O que você acha, Patrícia? Olha, a gente tem, às vezes, ultrapassado um pouco, não tem tido problema de passar, não sei, alguns minutos. Eu acho que as pessoas ficam à vontade também, né, tem gente que não está conseguindo ver aqui. Eu estou tentando responder, é que tem gente que é por conta da internet deles, né? Às vezes sai e volta, é porque para nós está normal, tem gente colocando normal, que está normal também, outras pessoas aqui está normal, então às vezes aí não tem o que fazer, infelizmente. Aqui tem os leitores, então,
tem uma pergunta aqui dos leitores de tela, e eu vi agora aqui, os leitores de tela a gente usa mais para visão muito baixa e para cegueira, embora também possa usar para baixa visão, que aí eu vou falar mais para frente. Tá, as outras perguntas eu faço ao final, então? Ou deixa para amanhã? Porque tem bastante. Vamos continuar, e aí tá. A gente vê se a gente deixa para amanhã, tá bom? Tá bom. Tá. Amanhã eu faço o mesmo conteúdo, Patrícia? A gente... porque quando a Cássia, eu não sei se a Cássia está aí, ela tinha me passado que seriam 2 dias até por conta do conteúdo, então a gente marcou esses então 2 dias. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai fazer... Eu achei que era o mesmo conteúdo para pessoas diferentes, para grupos diferentes. Então tá. Então eu corri mais do que eu precisava. Então eu tenho amanhã ainda, né? Isso. Então aí... o que eu vou fazer? Vamos deixar então essa parte de cegueira para amanhã, porque eu vou acrescer alguns conteúdos. Alguém abriu o microfone. Gente, tá o microfone aberto, tá dando eco. Acho. Tá dando eco? Pode continuar? Acho que dá, né? Tá dando eco, né? Tá. Ó, Fernanda Cordeiro, eu vou fechar seu microfone. Pronto, já fechou. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu queria colocar, a gente pode acrescentar conteúdo amanhã sobre o desenvolvimento da criança face uma deficiência visual profunda. Então, eu vou deixar essa parte de cegueira para amanhã, tá bom? Tá. Eu acho que hoje já foi muita coisa. Tem bastante. Então, eu acho que a gente podia ou deixar as perguntas todas para amanhã, ou se tiver alguma pergunta de baixa visão para a gente falar hoje, ou de alguma dúvida que ficou do conteúdo que eu passei. Tá? Sim. Tá. Posso falar? Acho que a Clélia queria falar alguma coisa. Não, estava justamente tentando chegar a essa conclusão que a Lídia chegou aí, de deixar para amanhã, né, tendo em vista que o pessoal está reclamando muito da instabilidade, acho que até pelo tempo, né, acho que está fechando o tempo, de que a gente pudesse abordar essa segunda parte de amanhã e abrir agora os microfones para quem tem dúvida e para quem quisesse dialogar um pouquinho, à luz do que ela já falou sobre baixa visão. Pode ser sim, aí amanhã, como, né, já chegou aí a um consenso, amanhã ela retoma a partir dessa questão da cegueira. Tá, e amanhã eu faço, porque tem algumas que são sobre baixa visão, de patologia da córnea, essas coisas, então a gente deixa para fazer amanhã, né, doutor? Hoje já liquida esse tema, se tiver mais 10 minutos, a gente faz tudo hoje e deixa e começa a partir da cegueira. Tá, então vamos... Alguém quer falar, quer abrir a câmera, microfone, ou levantar a mãozinha ali, no recurso que a gente tem ali no chat? Senão eu posso ir fazendo as que eu tenho aqui, por enquanto. Porque até agora só tem as do chat, por enquanto. Pode fazendo, então, Patrícia. Tá. Ó, a Helena, colocou: essas patologias da córnea, todas estão em olhos claros. Foi coincidência ou não? Olhos claros têm mais propensão? Porque estão em todas as fotos. Na verdade, assim, aquela imagem, eu acho que até que eu posso tentar voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Acho que não vai dar. Aquela imagem da córnea, quando a córnea fica opaca, ela fica cinzenta azulada. Então, não é que seja um olho claro, é uma córnea doente. Aquela córnea do ceratocone, por acaso, era uma íris azul, porque a córnea ainda estava transparente, mas ela pode ser em qualquer cor, não tem nenhuma. É que naquela patologia que está a córnea opacificada, vocês vejam aquela imagem muito chocante daquela criança com glaucoma congênito, que o olho está branco, azulado? Toda vez que você tem uma córnea opaca, que o glaucoma congênito, ele compromete a córnea também, a córnea fica opaca. Ele dá atrofia no nervo, mas ele compromete muito a córnea. Então, fica aquela imagem cinzenta azulada, mas é a córnea opaca, não tem nada a ver com a cor do olho, tá? Tá. Aí, eu tô perguntando enquanto ninguém tá levantando a mão aqui, tá? Se alguém quiser, é só levantar a mão ou abrir a câmera, enquanto isso eu vou perguntando.
Uma das pessoas só falou que é valiosa essa informação para observar as crianças com dificuldade na sala de aula, né? A Daniele. A Gisele colocou assim: astigmatismo tem cura? Ele pode piorar com o tempo? O meu oftalmologista diz que não precisa usar óculos o dia todo, só quando eu estiver com contato de leitura e meios eletrônicos. Bom, o astigmatismo, assim como a miopia e a hipermetropia, você pode ter desde um grau pequenininho até um grau muito alto. Se a pessoa tiver meio grau, 0,75, 1 grau de astigmatismo, em geral, isso não compromete o enxergar o detalhe, mas dá cansaço visual, porque você não está em ter uma imagem tão bem focada. Então, por isso que o médico deu essa orientação. Agora, um astigmatismo alto já é diferente. Um astigmatismo acima de 1 grau, acima de 2, principalmente, já há necessidade de um uso mais contínuo. O astigmatismo, ele não tem uma história tão nítida de progressão como tem a miopia, mas ele pode sim aumentar, mas muitas vezes ele se mantém meio estável ao longo da vida. E uma coisa importante para o astigmatismo não aumentar é não coçar os olhos, tá? Não coçar os olhos, porque aí a córnea sua vai ficando estragadinha, vamos dizer assim, né? De ficar coçando, tanto que leva até o ceratocone. Tem alguém que levantou a mão aqui, Gisele, quer abrir a câmera, o microfone, Gisele, já para falar? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a palestra maravilhosa. Nossa, foi assim, né, muitos ares, tirou muitas dúvidas que eu tinha em relação. E essa questão do astigmatismo, agora que você também me respondeu, nossa, era uma pergunta que eu tinha, assim, que, adorei a resposta, sabe? Eu queria agradecer pela palestra, viu? Muito obrigada. Bom, Uma pergunta interessante aqui no chat, Patrícia, me dá licença? Sim. Que a pessoa pergunta se muita coceira nos olhos significa alguma deficiência visual. Olha, coceira é um sintoma que pode muita coisa. Uma criança com uma hipermetropia não corrigida, ela pode ter coceira sim, e ficar coçando o olho. Mas a coceira também pode ser uma alergia, né? Uma pessoa alérgica, que ela está em contato com algum alérgeno, alguma coisa que está desencadeando alergia. E a coceira é muito comum também no olho seco. Quando a gente está com o olho seco, muito tempo de computador, de tela, leva... o olho fica seco, porque a gente olhando tela, a gente até pisca menos. E aí, piscando menos, resseca a superfície ocular, tanto da córnea como da conjuntiva, e aí começa a ter aquela irritação e a gente fica coçando. Então, pode ser muita coisa, precisa ser diagnosticado. Várias coisas causam coceira. Agora, coçar o olho não pode. Então, tem que buscar a causa e tentar melhorar isso. Então, Margarida. Pode falar. Desculpa, é que está atrasando, eu corto sem querer. A Margarida falou: blefarite ou inflamação das pálpebras tem cura? Deixa a visão turva ou dupla? Como tratar? Então, a blefarite é assim, nos cíliozinhos a gente tem umas glândulas sebáceas, aí forma uma espécie de caspinha, né? E aí, isso aí coça como coça uma caspa na cabeça. E aí, esse coçar, ele pode ser prejudicial ao olho. Então, ele realmente precisa do tratamento. Às vezes, algumas medidas de higiene, que o oftalmologista passa é suficiente, mas às vezes ele tem que medicar. E a gente também tem blefarite causada por graus de óculos não corrigido. Então, assim, às vezes uma hipermetropia também pode causar blefarite também. Mas, né? Mais pergunta da falta de lágrima, né? O Felipe perguntou assim: algumas pessoas com baixa visão fazem uso de bengalas, não? A professora poderia falar sobre os significados das cores das bengalas? Certa vez eu fui ajudar 2 pessoas com bengalas brancas com listras vermelhas e passei uma vergonha. Então, essa questão das bengalas é assim, e eu nem sei direito isso, porque é assim, você tem
você tem uma bengala para cegueira, você tem uma bengala para baixa visão e uma bengala para surdo-cegueira. Eu, sinceramente, me confundo bastante nas cores. A gente não usa aqui. Lá na associação, eles não sentem a necessidade. Aí amanhã a gente, quando falar de cegueira, pode trazer isso daí mais certo. Né? Me parece que tem essas cores mesmo. Em muitos lugares é usado. Acho que a verde é baixa visão, a vermelha é cegueira. Aí eu não lembro direito, gente. Eu faço confusão disso. Mas aí a gente pode trazer amanhã. Tá. Lá na associação, os deficientes visuais que precisam de bengala, eles não querem saber de colocar cores. Então a gente não trabalha com... Tá. Mas existem muitos grupos de pessoas com deficiência visual que advogam isso. Bom, só mais a Heloísa falou, depois que operei a miopia, fiquei com grande sensibilidade à luz. O que eu estou lendo tem que estar bem iluminado, mas a luz não pode ser intensa na minha frente. Tem que vir de trás. Ao contrário, eu sinto dores. Acho que é só um comentário, né, sobre a... realmente assim, quando a pessoa opera de miopia, às vezes ela pode ficar com o que a gente chama glare, que é um deslumbramento. Então, aquilo que todo mundo já sente, que é desconfortável, né, uma luz vindo de frente, fica bem pior, porque ofusca muito a visão, né, e isso é uma coisa que acontece, inclusive, para muitas patologias oculares. Tem agora aqui, ó, a Raquel, deixa eu ver. Não, a Lívia primeiro. Conheço 2 pessoas maravilhosas que passaram para DV e que nos inspiram. Marielle Falvo e José Carlos Z. Lindo. Trabalho desenvolvido lá. Acho que é só para comentar, né? A Raquel falando, eu tenho uma amiga negra com o olho preto que tem ceratocone. Não sei se... Aí ela continua. Que demoraram para descobrir, só aos 40 anos. É aquele comentário que ela fez de olho azul, né? Pode ser em qualquer olho, ceratocone, né? Em qualquer raça, em qualquer etnia. Eu acho que eram essas. Tem o pessoal perguntando se amanhã pode dar uma revisada no que foi falado hoje para poder dar continuidade. Não sei, acho que tem muita informação. Realmente assim, é muita informação, né, gente? E eu realmente eu agradeço vocês e desculpa a minha falha, talvez se eu pudesse ter ido um pouquinho mais lenta, mas eu não tinha compreendido que eu tinha 2 dias para todo esse conteúdo. Eu achei que eram públicos diferentes. Mas eu espero que o que eu falei tenha ficado claro e tenha contribuído um pouco. E amanhã eu acho que a gente pode fazer isso mesmo. A gente faz um ganchinho da baixa visão antes, trabalhando. E aí eu trabalho alguma coisa do desenvolvimento da criança com deficiência visual e a parte da cegueira, tá? Tá ótimo. Muito bom. Eu que agradeço vocês. Muito Excelente, obrigada pelo carinho de todo mundo aí nas mensagens. Tá todo mundo elogiando. Muito obrigada, hein? Obrigada. Então. Muito bom mesmo. Ótimo. Tchau, gente. Então, tchau, até amanhã, então. Boa tarde, até logo. Amanhã até a gente se vê, então. Tchau. Até amanhã para a gente de aprendizagem aqui. Muito bom. Tchau, Patrícia. Tchau, gente. Tchau, Cássia. Tchau, Reinaldo. Obrigada. Até amanhã, Cássia.